7h34, o Ratinho Júnior cumpriu a agenda política em Brasília e se reuniu com o presidente Bolsonaro e o vice-presidente do União Brasil. Na pauta, discussões sobre o apoio à candidatura do Senado. O encontro com o presidente da República não foi divulgado na agenda oficial do governador, que fica disponível no site do Poder Executivo Estadual, porém, foi confirmado pelo Palácio do Planalto. A ideia do encontro foi tentar fechar um consenso sobre os nomes para a chapa Bolsonaro-Ratinho. A principal discussão gira em torno da escolha de um candidato ao Senado. Paulo Martins, do PL, é o nome preferido de Bolsonaro e que Ratinho também vê com bons olhos. Porém, a família Bolsonaro se preocupa com o Podemos, que tem uma bancada significativa no Senado. Para fechar com o presidente da República, o Podemos exige, por exemplo, que no Paraná a chapa Bolsonaro-Ratinho lance Álvaro Dias. Um acordo nesse sentido também seria estratégico para tentar neutralizar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro ao Senado. Além da reunião com o presidente da República, o governador também participou de tratativas políticas com outros líderes partidários, entre eles o vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Uma possível aliança com o partido também é de interesse de Ratinho. A sigla possui um dos maiores tempos de televisão nos programas eleitorais. Entretanto, para conseguir apoio do União Brasil, Ratinho teria que considerar abrigar Moro na chapa. As conversas e negociações devem se intensificar nos próximos dias e a decisão deve ser tomada com a realização das convenções partidárias. Até lá, os resultados das pesquisas eleitorais podem servir como guias para uma possível batida de martelo. Vamos lá, falar dos bastidores dessa visita de Ratinho a Brasília, que ajudou a clarear o que ele vai fazer da vida. Ele conversou com lideranças partidárias importantes, entre elas o Antônio de Rueda, que é o vice-presidente do União Brasil, que é considerado o principal articulador da legenda em nível nacional. E também conversou com o presidente Bolsonaro, que é o seu principal aliado nestas eleições. O que dá para dizer? O que o Ratinho já sabe? Que ele não vai com Álvaro Dias. Acabou essa conversa do Ratinho com o Álvaro Dias. Porque ele escutou do presidente Bolsonaro o seguinte: eu não vou com o Álvaro Dias. Então isso é uma decisão muito importante. O Álvaro Dias vai ter que procurar como seguir em outros grupos políticos. O governador deve ir junto com o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro vai reforçar o que já anunciou, que o candidato dele é Paulo Martins. Como o candidato do governador deve ser o mesmo do presidente, ele deve anunciar o Paulo Martins nas próximas semanas, nos próximos dias, até a convenção. Então, Paulo Martins conseguiu se viabilizar e será o candidato do governador e do presidente. E o Álvaro Dias ficou sem esse apoio que ele considerava muito importante. O Álvaro Dias vai ter que seguir o caminho sozinho. E isso mexe muito no jogo, Pedroso, porque o Álvaro contava com o apoio do Ratinho Júnior, o Podemos tentou se viabilizar ali até com uma aliança nacional do PL, do presidente Jair Bolsonaro, e colocou na conta, pra gente fechar, e o Podemos tem 8 senadores, é uma bancada importante lá em Brasília, pra gente fechar, Flávio Bolsonaro, que é o que eles falavam, nós precisamos aqui, na chapa Ratinho Júnior, Bolsonaro no Paraná, ter o Álvaro na chapa. Mas o presidente rechaçou essa ideia e disse que não vai com o Álvaro Dias. Então, o Álvaro segue sozinho, o Paulo Martins se viabiliza como pré-candidato, candidato ali na frente do Bolsonaro e do Ratinho, e o Sérgio Moro está aí também tentando a vida própria nesta corrida do Senado. Ficou interessante. Ficou absolutamente interessante. Essa definição do Ratinho Júnior será determinante nesse caminho e nessa disputa do Senado. Essa polarização que a gente tem acompanhado ali entre a possibilidade do Álvaro Dias e o Sérgio Moro, caso, de fato, o governador entre no jogo em prol de um dos dois, ela pode determinar e encerrar parte dessa disputa. Agora, se ele, de fato, abraçar uma terceira opção, se junto com o presidente Bolsonaro ele abraçar, por exemplo, a candidatura do Paulo Martins e a máquina estadual trabalhar em favor dele, ele tem potencial, sim, de entrar na disputa e talvez acompanhar, chegar próximo desses 20%, 20 e alguma coisa, que o colocaria numa disputa direta nesse trio. Agora, esse rancor do presidente Bolsonaro, ainda com Álvaro Dias, esse descontentamento, ele ainda é um eco, principalmente do movimento que o Álvaro Dias fez quando ele tentou lançar o Sérgio Moro candidato a presidente. Ele trouxe declarações fortes, criticou o governo, e muitas vezes as pessoas acham que todo mundo lida na política do mesmo jeito. O presidente Jair Bolsonaro já mostrou várias vezes que ele tem uma capacidade de guardar ali amores e rancores muito mais intensamente que outros políticos. Então esse namoro está muito difícil.
Algumas pessoas até tentam, de alguma forma, falar, olha, você pode se unir ali com o Álvaro Dias pensando em atrapalhar mais a candidatura do Sérgio Moro, naquela lógica de inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas isso não tem colado lá em Brasília e as situações e a viabilidade do Álvaro Dias, por mais que ele pontue bem nas pesquisas, tem desidratado a cada dia, Mark. É isso, tem aquela frase famosa, né, que na política o ódio une mais do que o amor. Às vezes não é o amor que une na política, é o ódio em comum àquele ou àquela candidata ou àquele setor. Então é mais ou menos isso que acontece nesse caso. Agora 7h40. Repita. 7h40, intervalo comercial, já voltamos aqui na Jovem Pan.